Vamos ler o Evangelho segundo escreveu Marcos. Abra no capítulo 14. Marcos, capítulo número 14, verso de número 32. Glória a Deus para sempre. Quero louvar a Deus pela vida de quem nos visita hoje, viu? Alan está ali. Bom te ver aqui, soldado. Viu? Muito bom. Muito bem-vindo. Está acompanhante hoje aí, né? Deus abençoe, filha. Bem-vinda, viu? Deixa lugar. Traz a mulher mais vezes aqui, ó, viu? Oxe, gente. Como eles trazem embora na igreja, rapaz? Traz ela aqui mais vezes. E cadê tem mais visitantes aí, gente? Me ajuda aí, que vão me auxiliar. Tem um nobre lá atrás. Bem-vindo, nobre. Em nome de Jesus Cristo. Vou te ver aqui também, viu? Quem? Cadê? Aonde, gente? Eu estou vendo. Aqui, pronto. Quem tiver aí que eu estou vendo aqui mais, Deus abençoe também. Em nome de Jesus Cristo. Tá ali o filho do Luciene, né? De novo. O filho do Luciene não é visitante aqui, não. O filho do Luciene é família da igreja também aqui. É? Glória a Deus. Bênção de Deus. Vamos então fazer a leitura do texto. Marcos, capítulo 14, verso de número 32. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E foram ao lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O meu espírito, ou melhor, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Coloca a tua Bíblia no teu assento, aberta de preferência. Coloca a tua mão no teu coração, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai que está nos céus, eis aí a tua palavra. Fala com esta igreja, fala com este povo, nos ensina a tua palavra, nos ensina, nos faz conhecer o mais de ti. A tua palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nos faz conhecer mais do teu sacrifício na cruz, nos faz aprender mais nessa noite, nos faz conhecer mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Fica à vontade, direciona essa palavra, fala com esse povo, fala com esta igreja, aquilo que tu queres, não aquilo que queremos, Pai, mas aquilo que tu queres,
da maneira que tu queres. Faz desse lugar nessa noite, para a honra e para a glória do teu santo e eterno nome, em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Pode tomar o teu assento, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus para sempre. Igreja, esta passagem, ela vai estar fazendo referência de uma época, de um período em que Jesus estava prestes, ele estava prestes a ser entregue na mão dos pecadores, como diz a palavra. Ele estava prestes a ser crucificado, a ir para a cruz do nosso lugar. Aqui em Marcos capítulo 14, nós encontramos os últimos passos de Cristo antes da cruz, os passos que antecederam a crucificação dele na cruz do Calvário. E aqui nessa passagem, a partir do versículo 32, nós encontramos Jesus com a sua caravana, Jesus e os seus 12 apóstolos subindo para o Monte das Oliveiras. Algo ali estava prestes a acontecer no alto daquele monte. Ele sobe ao alto do Monte das Oliveiras, e lá no alto do Monte das Oliveiras está localizado um jardim. Esse jardim que está ali, localizado naquele monte, se chama Getsemane. Esse monte chamado Getsemane, que traduzido, esta palavra significa prensa de azeite, ou prensa de moer azeite. Era esse o significado da palavra Getsemane no original grego da palavra. E o Getsemane era literalmente o local que estava preparado, onde Cristo começaria a ser moído no nosso lugar. Não era nada aquilo que ele ia sofrer. Ele não mereceria nada daquilo. Ele não mereceria nada daquele sofrimento. Mas ele sabe que está chegando a sua hora, e ele sobe para o alto do monte. Ele entra no jardim. Só que antes de entrar no jardim, ele sabe que os discípulos estão cansados. Ele sabe. Daqueles 12, ele separa 9 e diz: sentem aí e descansem. Se você ler aqui, você vai ver dizendo: assentai-vos aqui. Para 9 discípulos ele diz: assentai-vos aqui e descansem. Aqueles discípulos se assentam. Só que 3 daqueles 12 ele chama para ir um pouco mais adiante com ele: Pedro, Tiago e João. A 9 ele dá descanso. A 3 ele diz: vocês vão ter que ir um pouquinho mais comigo aqui. Vocês vão ter que sentir um pouquinho mais do que eu estou sentindo. É como se ele dissesse: esses aqui vão descansar um pouquinho agora, mas vocês 3 vão sentir um pouquinho comigo agora do que eu estou sentindo. Me acompanhe. E aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, entram no jardim, entram no moedor, entram na prensa de azeite, juntamente com Jesus. Eu poderia aplicar claramente aqui que nem todo mundo vai entrar na prensa com você. Eu diria tranquilamente aqui, aplicando para a tua vida, que nem todo mundo suportaria o momento da prensa.
juntamente com você. Jesus conhecia os seus. Ele levou aqueles que eram mais próximos. Ele entrou dentro do jardim do Getsemane. E a Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus que a distância de um tiro de pedra, ele falou para aqueles três: me aguardem aqui agora, porque eu vou orar o Pai um pouco mais na frente. Jesus então ele deixa 9 do lado de fora do jardim, porque sabe que não iria aguentar o que estava por vir. Ele sabia que aqueles 9 ali que estavam cansados não iam suportar o que estava por vir. Ele leva 3 para dentro, e lá dentro com os 3, ele sabe que aqueles 3 também não iriam aguentar o que iria acontecer um pouco mais na frente. Ele olha para os 3 e diz: me aguardem aqui agora. E a distância de um tiro de pedra vai dar uns 50 metros, que é onde o ser humano consegue jogar uma pedra. Naquela época se media assim. A distância de um tiro de pedra é onde a força de um braço conseguia jogar uma pedra. Aí Jesus, ele caminha a distância de um tiro de uma pedra, deixa os 3, porque o que iria acontecer ali era muito pesado para aquele discípulo aguentar. Tem coisa que tem gente, que algumas pessoas passam que você não faz ideia. E tem coisa que você passa que o teu irmão também não faz ideia. Tem coisas que você aguenta que quem está do teu lado aí provavelmente não aguentaria. E tem coisas que você passa que provavelmente quem está do teu lado não suportaria também. Aí Jesus, ele vai um pouco mais à frente. Ele nem pede o discípulo para ir com ele. Diz: fique aqui. Porque ele sabe que o peso do que vai acontecer lá é doloroso. É angustiante. Mas ele queria pelo menos, escuta isso, ele queria pelo menos ter alguém para quando a angústia fosse muito pesada, ele pudesse voltar lá para falar. O que ele queria com Pedro, Tiago e João não era que livrasse ele daquela angústia, não. Não era que livrasse esse do cálice, não. O que ele queria era ter pessoas perto ali, para quando a prensa começasse a pressionar ele demais, ele ter alguém que estivesse perto para ele voltar e falar: a minha alma está angustiada até a morte. Ele só queria alguém perto ali para poder falar, para desabafar. E olha que eu estou falando de Jesus. Imagina nós. Imagina você querendo ser tão individualista. Jesus, sendo Deus, ele levou 3 diáconos com ele. Ele levou 3. Ele sabia que Pedro não iria livrar ele. Ele sabia que João não iria livrar ele. Ele sabia que Tiago não iria livrar ele. Mas ele sabia que ao menos poderia ouvi-lo. E tem momentos que a dor é tão grande, que a pressão é tão grande, que tudo que nós precisamos é alguém ao menos que nos ouça, alguém de confiança, ao menos que pare para nos ouvir o que temos para falar. Aí quando Jesus volta para falar, ele vai orar pela primeira vez, e a oração dele é essa: Pai, eu sei que não existe nada impossível para o Senhor. Eu sei que o Senhor, todas as coisas são possíveis. A oração de Jesus é igual a nossa algumas vezes. Não é bem assim? Pai, eu sei que para o Senhor não tem nada impossível. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode passar esse cálice. Eu sei que o Senhor pode me livrar. Eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Mas ele diz: mas que não seja feito. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor pode tudo, mas que não seja feito conforme o que eu quero, que não seja feito conforme a minha vontade, mas que seja feito conforme a tua vontade.
Porque tem coisas que nós queremos muito que não estivesse em nós ou no nosso caminho. Lembra de Paulo? Paulo disse que por 3 vezes ele orou pedindo a Deus: tira de mim o espinho da carne, Senhor. Tira de mim esse espinho da carne. Aí orou de novo. Jesus por 3 vezes orou ao Pai: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Orou, voltou de novo: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus orou por 3 vezes. Paulo também orou por 3 vezes, pedindo a Deus para tirar aquilo, para tirar aquele espinho da carne dele. Mas o que Paulo ouviu como resposta foi: a minha graça te basta. Porque o fato de Deus ser o Deus do impossível não quer dizer que por ser impossível aquilo que você quer, mas se não tiver no projeto dele, se não tiver nos planos dele, ele não vai fazer. Não estava nos planos de Deus passar aquele cálice de Cristo. Não estava nos planos de Deus passar aquele cálice. Não estava nos planos de Deus tirar aquele espinho da carne de Paulo. Não estava no projeto de Deus livrar Tiago da morte da mão do rei. Tem coisas que nós oramos para Deus fazer, mas o fim da nossa oração tem que ser igual de Cristo. Que não seja feita conforme eu quero, Senhor, mas conforme tu queres. Tem espírito que vamos carregar até o dia da morte. Quando ele começa a sentir o peso, quando ele começa a sentir angústia, ele volta para falar. Só que quando ele volta, como é que estão Pedro, Tiago e João? Como é que estão eles? Estão dormindo. Aí ele chama Pedro. Por que Pedro? Pedro era aquele que sempre tinha atitude, não é? Pedro, será que não pode nem por um momento vigiar comigo? Ele deixa os discípulos novamente e volta pela segunda vez. Quando ele retorna, eles estão dormindo de novo. Jesus nos desperta. A minha alma está angustiada até a morte. Vigie comigo. Volta pela terceira vez. Estão dormindo novamente. Da terceira vez que Jesus volta, ele vai dizer assim: Agora vocês podem dormir. Mas lembre de uma coisa: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu vou explicar o que ele está dizendo com isso aqui no contexto. Já vou explicar isso. Só que ele não explicar, Jesus diz por isso bem assim. Ele diz: agora sim vocês podem descansar. Agora vocês podem dormir. Agora vocês podem. Aí quando os discípulos imaginam que eles viram a cabeça cansados, fadigados ali daquela batalha espiritual, porque dentro do jardim ali tinha uma batalha espiritual acontecendo. E quem já orou em alguma batalha espiritual, você sabe como é que você sai dela, não é? Corpo todo quebrado. Quem sabe aqui é os obreiros. Corpo todo quebrado, uma sonolência. É dor em tudo que é lugar e você sai quebrado da batalha. Porque batalha espiritual é assim, ela é cansativa. E aquela batalha espiritual deixou Pedro, Tiago e João cansados ao ponto de dormirem. E Jesus sabia que é cansativo mesmo. Tanto que quando ele volta pela terceira vez, ele diz: agora vocês podem dormir. Aí eu não sei quanto tempo eles dormiram. Eles viraram a cabeça, dormiram, não sei por quanto tempo. Porque a Bíblia diz que no versículo 41,
Jesus disse para ele descansar. Descanse agora, durma agora, descansa um pouquinho agora. Mas já no versículo 42, ele já diz: levanta. Tem hora que é bem assim, viu, Valência? Tem hora que é bem assim, viu, soldado? Em um minutinho está dizendo: descansa um pouquinho agora, vai. Daqui a pouco ele está dizendo: levanta. Não podemos parar. Se ergue, se levanta. No versículo 41, já está dizendo: descansem agora. No 42, ele já está dizendo: levantem, vamos, eis que está perto aquele que me trai. Eu preciso de vocês perto de mim. Não dá para continuar dormindo, não. A guerra continua. Ele diz: aquele que me traz está chegando, está perto. Antes ele vai dizer: lembra que o espírito está pronto, a carne é fraca. E a aplicação correta desse texto qual é? A aplicação correta do contexto é aplicando no próprio Cristo. Como assim, pastor? Não entendi. Porque quando Jesus cita o espírito pronto em carne fraca, é no contexto em que o Jesus homem está dizendo: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. A carne estava pedindo para o propósito não se cumprir na vida dele, porque seria doloroso. Pega isso aí. A carne e o Jesus homem sabia que para aquele propósito se cumprir na vida dele seria um processo doloroso. Ele sabia que o processo que a carne, que o processo que o Jesus homem iria passar seria um processo que causaria muita dor. E sabendo disso, o Jesus homem ora dizendo: Senhor, se possível for, passa de mim, que eu não beba desse cálice. O Senhor pode me livrar. Era a carne dizendo, era o homem dizendo, era a natureza humana dizendo. E muitas vezes é assim, quando olhamos adiante o chamado, a vocação, o projeto de Deus na nossa vida, quando vai começando a ficar doloroso, primeira coisa que nós queremos fazer é o quê? Fugir, parar. É isso muitas vezes. Só que muitas vezes nós temos que entender que toda vez que nos deparamos com um propósito doloroso, com algo doloroso na nossa vida, pode ser que não é porque tem alguma coisa errada, não. Talvez seja que no teu propósito seja mesmo em meio da dor, em meio à dor, Deus quer te provar de alguma maneira, porque tudo que nós fazemos aqui nessa terra, dependendo do tamanho do chamado que Ele tem na nossa vida, o processo ele vai ser doloroso. Assim vai ser doloroso. O processo para quem prega é doloroso. O processo para quem profetiza é doloroso. O processo para quem é obreiro é doloroso. E se não estiver sendo doloroso, tem alguma coisa errada. O processo para quem toca é doloroso. O processo para quem canta é doloroso. O processo para pastor é doloroso. O processo para diácono é doloroso. O processo para obreiro é doloroso. O processo para crente é doloroso. Mas faz parte da vocação, faz parte do chamado, que não seja feita o que eu quero, mas como tu queres, Senhor. Não fuja do chamado. Cuidado com quem é que está dizendo eu vou parar. É a carne ou o espírito? Cuidado com quem está te influenciando a parar. É a carne ou o espírito? O espírito que não é. Porque o espírito está
O Espírito está, ele está preparado. Ele não vai fazer você parar. Quem vai te fazer parar é quem está fraco. É a tua carne. Se Jesus se deparou com um propósito doloroso, com um processo doloroso, e chegou a pedir ao Pai para que não passasse por aquele processo, imagina na tua vida quantas vezes você não vai pedir para parar ou para passar de você. Pai, passa de mim. Quando um crente se reúne para conversar, para falar de prova, é uma pior do que a outra. Quando obreiros começam a se reunir para falar de luta, é pior ainda. Quando missionários começam a se reunir para falar de processo, é o mais doloroso do que o outro. Um perdeu isso, outro perdeu aquilo, outro perdeu aquilo. Quando pastores começam a conversar para falar de processo, é doloroso. Já cansei de ouvir pastor dizendo: estou aguentando mais não, pastor, vou parar, estou aguentando mais não. Já cansei de ouvir. Porque o processo é doloroso, é doloroso. E dificilmente alguém vai reconhecer, vai perceber. E tudo, muitas vezes, o que precisamos durante o processo doloroso é alguém que a gente saiba que está ali perto, como Pedro, Tiago e João, ainda que esteja cochilando, mas que eu possa voltar para chegar lá e conversar com eles e dizer para eles o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. E dizer para eles que a minha alma está batida, está angustiada até a morte. É o que nós precisamos muitas vezes na caminhada, é isso. Alguém que possamos falar, desabafar, colocar para fora. Porque quando isso vai ficando aqui dentro, ó, vai ficando como um veneno, vai enraizando no coração. Você precisa aprender a falar. Você precisa de alguém que te ouça. Você precisa de alguém que te ouça. E ninguém melhor para te ouvir do que o teu pastor. Para te entender, para te aconselhar, para te ajudar. Só que eu também preciso de alguém para poder falar. Eu também preciso de alguém, Jesus precisou, imagina eu, de alguém para poder falar, de alguém para poder desabafar. Não tem que falar só com Deus. Não, tem coisa que tem que falar é com alguém mesmo, pessoa física. E Jesus falava era com Pedro, com Tiago e com João. Não fala para ninguém que tua alma está batida, não, que tua alma está... Jesus falou para Pedro, para Tiago e para João que a alma deles estava angustiada até a morte. Ele disse: estou mal, Pedro, estou mal. Precisamos de alguém para falar. De alguém que sabemos que podemos contar. Não é alguém que vai sair dizendo: olá, não aguenta nada, está só da reclamar, está fraco, está igual a cocar, estou fraco. Se é alguém para sair falando, não fala. Se é alguém que não vai te ajudar, não fale. Deixa sentado do lado de fora do jardim. Judas ficou do lado de fora do jardim. Se alguém que não vai ajudar, então não leva para dentro para não atrapalhar. Lembra quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo? Lembra? Um começou a dar risada, outro começou a dar gargalhada. Jesus se retou logo. Se retou. Chamou? Pode pôr para fora do quarto aí.
Só fica aqui comigo, Pedro, Tiago e João de novo. Só eles eu quero dentro do quarto. Fecha a porta, desse mal fofoqueiro, tudo lá de fora, linguarudo. Se é tudo lá de fora, não vai ajudar, então não trabalha também. Não quer ajudar, então nem vem, fica lá de fora. Aí botou lá de fora. Enquanto a multidão estava lá de fora, dentro do quarto, Jesus, Pedro, Tiago e João e a menina. Se for para atrapalhar o teu milagre, então que nem entre para do quarto. Se for para atrapalhar a tua vida de oração, então que nem entre no jardim. Porque tem que só entra para trabalhar. Foi ali que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Foi ali que depois de levantar os joelhos, dar descanso para os seus discípulos, ele disse: levantai-vos e vamos, eis que está perto de entrar. Foi ali que ele foi traído, com um beijo ele foi traído. Foi ali no alto daquele monte, no meio daquele jardim, que os soldados vieram prendê-lo. Foi ali no alto daquele jardim que ele se entregou aos pecadores. E quando eu digo que ele se entregou, é porque se ele não quisesse entregar, não tinha que eu levasse. Foi ali que Pedro tirou a espada, cortou a orelha de Malco. Foi ali. Foi naquela mesma noite que a orelha daquele soldado foi cortada, caiu no chão. Foi ali que Jesus disse para Pedro: coloque a espada na bainha. Porque aquele que pela espada fere, pela espada será ferido. Foi ali. Foi ali, antes de ser preso, que ele pegou a orelha daquele soldado, colocou no lugar e fez um milagre na vida daquele soldado. Foi ali, no alto daquele monte, daquele jardim, que ele se entregou por nós. Porque lá em João, ele disse: eu entregarei a minha vida. Eu entrego a minha vida. Porque ninguém pode tomá-la, mas eu a dou. Foi ali que ele se entregou. Porque ele disse para Pedro: Pedro, importa que seja assim. Porque você acha que se eu quisesse, eu não oraria aqui ao Pai, e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos aqui para me guardar? Não é eles que estão me levando, é eu que estou me entregando, Pedro. No alto daquele monte, os discípulos aprenderam, todos os 12 aprenderam que não era Jesus que estava sendo preso, era Jesus que estava se entregando. Ele disse: eu tenho 12 apóstolos aqui para me defender. Eu tenho um que tem espada, eu tenho um aqui que vai lutar, eu tenho um discípulo aqui que quem sabe vai sair da mão aqui, vai lutar, vai pelejar contra os soldados aqui. Mas não é isso, você não está entendendo. Se eu quisesse, eu oraria a Deus e Deus enviaria, não era só 12 anjos, não, ele enviaria mais de 12 legião de anjos para me defender. Porque não é eles que estão me prendendo, eu que estou me entregando por vocês. Era ele que estava se entregando por nós ali. Foi no alto daquele monte que Jesus decidiu se entregar por você. Foi no alto daquele monte, foi
no Getsemane que ele tomou a decisão de se entregar por amor a você. Ele orou e fez uma figueira murchar. Elias orou e fez fogo cair do céu e matar centenas de soldados. Os discípulos dele até que quiseram orar uma vez, Tiago e João: Senhor, deixa a gente orar como Elias. Vamos orar pedindo a Deus para mandar fogo do céu e matar todos os samaritanos. Jesus: não. Você não sabe de que espírito vocês são? Não. Jesus podia orar naquele monte e Deus podia mandar fogo para matar cada um daqueles soldados. Sabe por quê ele não fez isso? Porque aquilo fazia parte do processo doloroso. Tem coisas que você não precisa fazer. Tem briga que você não precisa brigar. Tem luta que você não precisa lutar. Tem que se calar. Porque tem coisas que fazem parte do processo doloroso. Tem coisas que você tem que aguentar. Lá no teu trabalho tem coisa que você tem que aguentar. Porque faz parte do processo doloroso. Porque você é servo. E servo tem que glorificar o seu Senhor. E a Bíblia diz para ser submissa aos seus senhores aqui na terra. Isso glorifica a Deus. Nós temos que entender isso muitas vezes. Que tem coisas que é simplesmente dizer para Deus: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ore, entrega na mão dele, fala com ele. Mas se faz parte do processo, diga para ele: que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres, Senhor. Faz a tua vontade na minha vida. Faz o teu querer na minha vida. Glorifica o teu nome na minha vida. Eu aceito o processo. Eu aceito o processo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a suportar. Nos ajuda a aguentar o processo. Nos ajuda a superar o processo. Mas faz a tua vontade em nós. Faz o teu querer em nós. Se coloca de pé comigo nessa noite.